tudo bem? Sobre o problema de pedir a senha duas vezes quando a gente estava usando o cliente do OpenVPN 2.6, é realmente um problema de incompatibilidade do OpenSSL, que no OpenVPN 2.6 passou para o OpenSSL 3. E esse OpenSSL 3 não consegue abrir o arquivo no formato PKCS12, uma coisa assim. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, ó, esse aqui é o arquivo, aquele original, tá? Esse arquivo é o arquivo de configuração do OpenVPN. E esse arquivo faz referência ao ao certificado aqui e o TLS. O TLS é aquele que é igual para todo mundo, que é baseado no servidor. E esse aqui é o arquivo, é o certificado gerado para cada usuário, tá? E esse arquivo de configuração referencia os dois. Eu vou mostrar aqui ele aberto. Ó, esse aqui é o arquivo de configuração que a gente estava usando. E ele faz referência, ele chama, com esse parâmetro aqui, ele chama o arquivo P12, que é esse outro aqui. Eu estou contextualizando vocês. Então, esse arquivo aponta para este e aponta para o TLS, ó, com esses parâmetros aqui, tá? Então, o arquivo config chama esses outros dois. E aí, são duas possíveis soluções. Uma solução, eu vou primeiro mostrar o problema. Esse aqui é meu servidor, que a gente usou na aula hoje. E eu vou conectar a minha máquina usando a VPN com o problema. Ele pede aqui o usuário, a senha, né? E quando eu dou o Enter, ele pede uma segunda senha, conforme o Jackson havia mencionado. E dá um erro, tá? Eu vou mostrar o log aqui para vocês. Ele dá esse erro aqui, ó. Então, ó, inclusive isso aqui é referência à versão do OpenSSL, que é a versão 3. Eu acho que é isso, tá? E dizendo que esse tipo de arquivo não conseguiu ler o arquivo, tá? Então, qual é uma das soluções sugeridas? Nesse arquivo de configuração, colocar essa linha aqui, ó, Providers Legacy Default. Então, eu já tinha colocado ela aqui só, mas comentei, né, para testar antes, para mostrar para vocês e deixei ela comentada. Agora eu alterei, é como se eu tivesse adicionado essa linha, né? Então, eu salvei esse arquivo de configuração e vou conectar novamente. Conectar, ele pede a senha uma vez e faz o processo de conexão, conforme mostrado no log. Vou mostrar o log para vocês. Ó, primeiro mostrar o status. Isso aqui é aquela telinha do detalhamento durante o processo de log, né? Veja que aqui, ó, é o OpenSSL 3, por isso que dá o problema com o OpenVPN 2.6, tá? O OpenVPN é o 2.6, junto com o OpenSSL 3, que dá esse problema. O arquivo de log. Esse é o arquivo de log que deu certo. É aquele mesmo tela do status, tá bom? Então, isso aqui é uma solução. Esse aqui é o log que tinha dado errado. Colocar essa linha aqui no arquivo de configuração para cada usuário. Isso é no client que coloca. Que daí isso que permite ele conseguir ler o arquivo P12. Outra solução sugerida, eu vou desconectar aqui. Ó, veja que eu estou conectado com VPN Server Erwin. Vou desconectar. Outra solução sugerida é fazer o seguinte. Aqui em VPN, OpenVPN, Client Export, que foi onde nós geramos aqueles 3 arquivos,
e nós geramos por archive. O que é esse archive? Ele gera um zip e nesse zip tem esses 3 arquivos aqui. E você descompacta eles dentro da pasta config e tal. Qual é o formato sugerido, alternativo, que funciona? Ao invés de gerar 3 arquivos, um archive zip com eles, gera um arquivo apenas e exporta. Quando você marca aqui File Only e exporta, ao invés de gerar os 3 arquivos, o primeiro apontando para os outros 2, ele vai gerar apenas um arquivo. Eu dei o nome de File Only aqui, só para diferenciar do outro. Mas ele ia gerar um arquivo de configuração sozinho, sem os outros. Tá? E aí, como ele fica esse arquivo? Esse arquivo ele fica assim, ó. Olha a diferença. Eu vou tirar essa linha aqui, que foi colocada a mais, né, para ser compatível. Não vou salvar, depois eu volto. Mas, ó, o começo do arquivo é igualzinho. A partir desse pedaço no config, que ele começa a apontar para os arquivos externos, quando é um arquivo só, ao invés de apontar, ele coloca umas tags aqui. Então, aqui ele diz, ó, aqui eu vou começar o arquivo CA. E vem com um arquivo, ao invés do arquivo estar fora, ele está aqui dentro. Aqui eu termino o CA. O CA é aquele TLS, né? Ah, é o CA do certificado. Aqui começa o certificado, tá? Esses 2 arquivos, eles ficam dentro daquele PKCS, alguma coisa assim. E aqui termina o certificado. E aqui é a chave do certificado. Opa, aqui, acabei voltando. Então, essa aqui é a parte privada do certificado, tá? Esses três conteúdos aqui, o key, o cert e o CA, eles estão contidos neste arquivo aqui, ó, VPN Server Troca de Informação. Ao invés de ter esse arquivo, eles colocaram o arquivo aqui dentro aberto, tá? E daí, aquele TLS que também, quando é um archive, ele fica no arquivo fora, eles também embutiram aqui dentro. Então, esse aqui é o conteúdo do TLS. Esse aqui, tá? Então, veja que, ao invés de ter os 3 arquivos com problema, ele fica apenas um arquivo. E aí, quando eu vou mandar conectar agora, com esse file only, ele me pede a senha, uma vez e conectou. Vou mostrar o status aqui para vocês. File only, status. Ó, veja que ele conectou com esse file only. Então, quando eu faço dessa forma aqui, eu não preciso desses arquivos aqui. Eu só mantive para mostrar os 2 para vocês. Mas daí fica só esse arquivo com todo o conteúdo necessário lá dentro e funcionando. Então, quando é o 2.6, a solução é só exportar o arquivo de configuração com file only, tá? Dessa forma, eu estou usando o client 2.6, como ele está mostrando aqui, ó. A última versão do 2.6, aquela mesma que eu tinha baixado, que tinha dado problema, e está funcionando com esse arquivo file only. Beleza, pessoal? Então, resolvido mais uma dúvida de hoje.